Muito bem, vamos fechar o estudo da lição número 9, a lição que falou sobre Jesus, a fonte da vida. Como temos visto nas lições, Jesus Cristo, ele tinha uma preocupação de mostrar a sua messianidade, de mostrar a sua origem como sendo Filho de Deus, aquele que viera ao mundo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Sobretudo, ele gostaria de deixar pessoas responsáveis para, disseminar e espalhar a mensagem do Evangelho por este mundo, e por isso em cada embate, em cada discussão, em cada lição que ensinava, Jesus estava preparando seus discípulos para dirigirem a primeira igreja, porque ele dizia para todos que o meu Pai Celestial me enviou, e se alguém me ouvir, essa pessoa tem direito à vida eterna, porque minhas palavras são palavras de vida. Eu não falo do que quero, eu falo do que o meu Pai me ordenou. E os fariseus não suportavam isso, e queriam então matá-lo o mais depressa possível. Por isso que a rejeição de Jesus foi uma rejeição que custou muito caro para a humanidade. E no ano de 1951, Max Taylor, ele enfrentou uma febre, uma contaminação por febre amarela no mundo inteiro. Matou milhões de pessoas. Ele era um microbiologista da África do Sul. Um homem negro, e que quando ele chegou com uma vacina contra a febre amarela, ele foi rejeitado pela classe médica. Mas depois descobriu que esse homem, ele tinha razão. Ele trazia a cura para a questão da febre amarela. Depois recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, pelos grandes avanços trazidos pela ciência médica para o bem da humanidade. Jesus Cristo veio com uma vacina contra o pecado, contra a morte eterna, e as pessoas o rejeitaram. Nos Estados Unidos, uma mãe recebeu um bilhete da escola onde seu filho estudava. O bilhete dizia: seu filho tem deficiência auditiva. Essa escola não tem condições de ensinar o seu filho. Ele é muito obtuso, ele não entende nada, porque não consegue escutar. Vamos sugerir que a senhora mesmo ensine o seu filho. Não há escolas nesse país para ajudar o seu filho, como realmente não havia no ano de 1875. Assim, a mãe de Tom levou-o para casa e passou a ensinar-lhe. E ele se desenvolveu muito bem. Aprendeu todas as matérias. Ela se esmerava porque ela era uma professora. Ensinou o seu filho as melhores matérias. Ele cresceu e se tornou uma bênção para a humanidade. O nome desse moço? Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica. Ele fez mais de 200 experimentos para fazer uma lâmpada com filamento que não torrasse com a força da energia. E hoje a eletricidade e a luz elétrica é uma bênção para todo o planeta. Ele inventou também o rádio de pilha, ele inventou o gravador, ele inventou o rádio e outras invenções maravilhosas. Foi rejeitado, mas depois a humanidade reconheceu que ele trouxe muito bem para essa humanidade. Por isso Jesus Cristo deveria ter sido recebido com todas as honras de um rei, mas não um rei terreno, um rei espiritual, um rei divino. Jesus, bondoso como era, ele explicava para as pessoas que era preciso crer nele. Agora pense em Jesus dando a própria vida para salvar o mundo e as pessoas rejeitando. E ele dizendo: minhas palavras são palavras de vida. Aquele que não crer nas minhas palavras não terá a vida eterna. Quem crer não passará por condenação, mas quem não crer já está condenado. A crença em Jesus seria o início do processo para o novo nascimento. Todos iriam precisar da ação divina colocada diante de si. E essa ação era dividida em duas partes. A primeira parte: Deus opera a fé em nosso coração. A segunda parte: nós usamos a fé e cremos em Jesus Cristo, e através disso nós aceitamos a salvação. Um homem que estava sendo batizado, perguntaram para ele quem foi, o pastor perguntou, quem cooperou na sua salvação? Ele disse: duas pessoas, Deus e eu. Deus fez tudo o que pôde para me salvar, e eu fiz tudo o que pude para me afastar dele. E Deus venceu a luta. Por isso que eu estou aqui sendo batizado. A rejeição de Jesus foi um fato ocorrido no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, por parte daqueles que estavam sendo movidos pelo diabo. Eram pessoas que tinham todo o conhecimento das profecias, mas não usaram essa profecia para reconhecer Jesus como sendo o ser divino que ele era. Jesus, inclusive, deu uma advertência para eles: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se vocês estivessem lendo realmente para valer, vocês descobririam que eu estou
nas Escrituras. Por isso, Jesus Cristo nos deu a bênção de sermos, assim, hoje, pessoas com livre-arbítrio, que escolhamos a vida dele como sendo a nossa vida, para que a vida eterna que ele trouxe esteja sendo colocada em nossa vida. Deus nos abençoe. Possamos escolher Jesus, suas palavras são vida eterna. A palavra de Deus está à disposição para que nós possamos lê-la, colocar em nosso coração e divulgarmos a fé nesse Jesus maravilhoso. Que você tenha um sábado abençoado e que possamos colocar Jesus como prioridade em nossa vida. Fica com Deus.